painel. Chamo aqui primeiro, por favor, o Sérgio Dávila, que é diretor de redação da Folha, e vai moderar o painel. Também o Alan Grip, diretor de redação do Globo, um dos integrantes do nosso painel. A Dione Kuhn, coordenadora do Grupo de Investigação da RBS. E o Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. Muito obrigado pela presença de vocês. Sérgio, a bola está contigo, então. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado a todos os presentes. O painel, como ele falou, chama-se Os Jornalistas e a Desinformação. Eu vou fazer uma breve introdução e aí passar a palavra para os colegas. Fake news e desinformação existem desde que existem news e informação. Acho que isso é consensual. O primeiro capítulo do primeiro livro da Bíblia é em torno de uma fake news. A serpente engana Eva, que engana Adão, e o resto vocês sabem. Tem controvérsia até sobre a fruta. A Bíblia cita apenas fruta, mas textos sagrados posteriores falam ora em maçã, ora em romã, ora em figo, trigo e até cogumelos. Agora, a fake news na imprensa, como a gente conhece, a imprensa periódica, impressa em papel, como a gente conhecia, ela data do século retrasado. A primeira, ou a mais famosa, a mais considerada o ponto zero da desinformação publicada, como a conhecemos, é o famoso caso da manchete Batman's on the Moon, Homens Morcego na Lua, que foi publicado em 1835 pelo jornal The New York Sun. O The Sun era um jornal de Nova York que tinha, então, uma circulação de 9.000 cópias diárias e perdia para o jornal mais vendido naquela época, que era o Times de London, com cerca de 15.000 cópias diárias. Com essa série falsa do Batman on the Moon, o Sun passou para 19.000 exemplares diários, se tornando assim o jornal mais vendido daquele momento no mundo. Logo, obviamente, a comunidade científica apontou a farsa, e aí reportagens publicadas pela concorrência deram conta da fake news, e a competição mercadológica coibiu a continuidade da série, embora nunca tenha eliminado, de fato, iniciativas semelhantes até hoje. Depois, nas décadas seguintes, com a instituição do jornalismo profissional, com o seu compromisso ético, suas regras de conduta e apuração, as fake news ficaram relegadas aos tabloides sensacionalistas, ou seja, fake news e desinformação não são exatamente novidade. A nossa função precípua, nós jornalistas da imprensa profissional, é separar news de fake news, fato de ficção, informação de desinformação e publicar os primeiros, obviamente. A novidade são as mídias sociais, que funcionam como um acelerador de partículas falsas com velocidade e alcance inéditos no mundo. Para dar um exemplo, o Facebook já atinge em usuários metade do mundo. Desde a eleição do presidente Trump nos Estados Unidos e a vitória do Brexit no plebiscito, os países têm passado leis ou tentado iniciativas, como a que a gente viu na mesa anterior, para coibir a proliferação de fake news. Também os órgãos de mídia, e aí a gente chega no motivo dessa mesa, criaram mecanismos para lidar com o fenômeno, para combater esse fenômeno, sozinhos ou em parcerias com outros órgãos de mídia, como Google e Facebook. Sim, eu os chamo de órgãos de mídia. Para falar um pouco dessas iniciativas que a gente está aqui, os colegas vão fazer breves apresentações, depois eu vou fazer uma ou duas perguntas e abro para a plateia, se vocês quiserem fazer por escrito ou por microfone, estará à disposição. Se vocês estiverem de acordo, eu vou seguir a ordem alfabética dos prenomes, começando então pelo Alan Grip, diretor de redação do Globo. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todos. Obrigado pelo NJ pelo convite. Eu vou tentar não ser repetitivo e tentar... depois aqui da palestra do Sen, parece tudo um pouco problema do passado, mas não é. Então, vou tentar falar um pouquinho, rapidamente, para a gente entrar logo no debate de como, dentro do próprio Globo, amadureceu o debate de combate à desinformação,
concordo com o Marcelo, acho que é o termo correto. E dentro do próprio grupo, né, e como a gente é afetado, e muito afetado por isso. Vocês verão alguns exemplos aqui. Eu acho que vai ser mais rico se a gente tratar deles do que, enfim, depois discutir um pouco conceitualmente, né, a nossa postura e o que a gente pode fazer para frente. Eu tenho aqui um passa... Vamos passar? Eu queria... Pera. Queria começar mostrando para vocês um breve vídeo, curtinho. A gente acorda de manhã com caveirão na nossa porta. Eu tenho vídeo meu aqui, se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua, não. Não tem, não, né? Não tem nego de metralhadora, não. Tem, mas... Esse otário, para fazer um discurso de otário? Eu não participo. Eu não participo. Então, isso é precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, Bom, esse é o menino Leandro, ele é morador da favela de Manguinhos, no Rio, e esse vídeo virou um hit, porque ele, enfim, foi cobrar ali das autoridades no momento em que houve uma visita pública, uma inauguração pública, a presença da polícia, arbitrariedades ou problemas de serviços públicos, e, enfim, virou um hit em relação a isso, só que, posteriormente, no futuro, o caso ficou muito mais grave, porque assim, ele é um menino que ficou conhecido por essa troca essa conversa que ele teve com o Sérgio Cabral. E, em razão disso, um site publicou logo depois, uns meses depois, que ele era o carcereiro do Sérgio Cabral quando o Cabral foi preso. Meses não, anos depois. Portanto, você imagina que uma pessoa que mora numa favela, um morador de favela, que passa a ser conhecido como um carcereiro, por mais que isso fosse até quase uma piada, passou a ser ameaçado pelo tráfico que comanda ali a região. E esse caso, eu estou falando dele porque ele nos ajudou a perceber e a amadurecer o debate interno, porque ficou claro que esse tipo de informação falsa não era... ela ameaça vidas, é muito mais do que apenas a discussão diária que a gente tem. E, a partir da publicação dessa história, nessa reportagem que a gente, de fato, foi investigar casos de fake news que ameaçaram vidas de verdade, né? Pessoas que... inclusive, tem o caso aqui, né, no litoral de São Paulo, de uma mulher que foi morta após uma fake news. Enfim, esses casos todos nos ajudaram a amadurecer o debate interno a respeito de como lidar com isso, né? A gente tinha uma postura de passividade em relação a fake news, de uma maneira geral. Como o Sérgio falou, elas existem desde que o mundo é mundo, e a gente costumava a olhar para elas e dizer, não, é melhor não publicar, não falar do assunto, porque você vai amplificar mais do que ajudar. Só que isso passou a ser uma não opção no momento em que a gente percebeu que as redes sociais disseminavam num grau que era muito alheio ao nosso controle, e, principalmente, quando a gente percebeu que elas ameaçavam vidas e a própria democracia, né? Então, a gente passou a ter uma postura proativa. Isso, dentro do Globo, amadureceu da seguinte forma: a gente fez, na eleição de 2014, um projeto chamado Preto no Branco, em que a gente basicamente tratava de fake news, ou não de fake news exatamente, mas tratava da verificação de discursos políticos, e isso acabou evoluindo, e a gente foi obrigado a mudar a marca justamente para poder abraçar também as notícias falsas, e não só tratar das imprecisões e inverdades contidas nos discursos políticos, né? Até o ponto em que a gente chegou à conclusão de que aquilo também não bastava, e passou a unir esforços dentro do grupo para poder ganhar velocidade, agilidade e alcance, e foi nesse ponto em que a gente chegou, em 2016, no Fato ou Fake, que é não sei se vocês conhecem, imagino que sim, mas que é um mecanismo de checagem, uma ferramenta de checagem que uniu
praticamente todas as publicações do Grupo Globo e criou ali um processo, uma metodologia entre nós para poder ampliar a capacidade que a gente tem, semelhante ao que o Comprova montou, como a gente viu um pouquinho aqui mais cedo na apresentação do Bramati, né? Então, a gente falava muito... eu vou mostrar um pouquinho, mas a gente usou as mesmas ferramentas, o WhatsApp, deixa eu pegar aqui um pouquinho de água. O WhatsApp, a comunicação interna, e isso fez com que a gente pudesse realmente ser muito ágil e muito mais abrangente. Gente, desculpa, que eu estou meio gripado aqui. Bom, essa foi a fake news mais conhecida que a gente teve que lidar na eleição do ano passado. E, para a gente, foi um grande prazer descobrir que a checagem que foi feita muito rapidamente teve um alcance dentro do Facebook e de outras redes sociais maior do que a disseminação do boato. Então, o compartilhamento foi maior e atribuindo a ela crimes que ela, logicamente, nunca cometeu. Enfim, a falsificação era bem grosseira e, enfim, tinha questões, inclusive, de ordem cronológica que tornavam ela uma falsificação grosseiríssima. Depois, esse é um caso importante, porque nos afetou e é um sintoma de como é perigoso. Isso foi durante a mobilização do Ele Não na Cinelândia. Aconteceram mobilizações em todo o país, se eu não me engano, no dia 1º de outubro. E parte das redes ali que apoiavam o candidato passaram a distribuir uma foto para tentar dizer que existia ali um prédio que tinha desabado meses antes e, portanto, aquela foto que o Globo publicou em sua primeira página era falsa, mas, obviamente, que o prédio apontado estava no lugar errado e tal. A gente demorou um pouco para, tecnicamente, conseguir comprovar que aquilo, obviamente, era uma fake news. A gente sabia que era uma fake news, porque nós selecionamos a foto, publicamos, não tinha como aquilo... Mas a gente precisava provar, né? E isso gerou 323 cancelamentos de assinaturas em um único dia, para a gente ver aí o tamanho do impacto que isso pode causar no nosso ofício e negócio também, né? A gente conseguiu reverter parte desses cancelamentos depois que a gente passou a levar o fato fake para o telemarketing do jornal. Veja vocês ali até o ponto que a gente tem que chegar. Como eu disse, a gente trata de maneira mais ágil possível as checagens, porque isso é fundamental para o alcance que elas terão. E passou também a trabalhar isso como uma questão institucional e de reportagens de fôlego, não só no âmbito do fato fake. Essa é uma primeira página que a gente publicou no dia 1º de abril, uma reportagem. A gente usou aquelas orelhas tradicionalmente usadas pela publicidade para tentar mostrar como uma pequena distorção pode alterar significativamente, o sentido do enunciado de uma manchete. Então, enfim, teve uma baita repercussão entre os nossos leitores e foi importante para a gente se posicionar institucionalmente também. Tratamos disso como os demais grandes veículos de mídia, com reportagens especiais para mostrar como aquilo era feito. Como disse o Bramati aqui mais cedo, no ano que vem a gente certamente não vai conseguir dar conta das desinformações em 5.700 municípios. Mas, se a gente mostrar como funciona a indústria, talvez a gente dê munição para que a justiça eleitoral enfim, para que as pessoas, de uma forma geral, passem a desconfiar um pouco mais das informações que elas recebem. E, para terminar, só para a gente ter uma ideia do tamanho do fato fake, a gente fez mais de 1.000 checagens, foram 1.215, com um alcance de 43 milhões de páginas vistas, o que é bem significativo. A gente passou a notar um crescimento do interesse pela checagem
substancial, que é para a gente um sinal de que a gente acertou ali na condução e no tratamento da questão. Então, eu vou passar aqui para os colegas e aí a gente trata um pouco mais tarde aqui das questões de todos. Obrigado, Alan. Antes de passar a palavra para a Dione, eu quero avisar que todos aqui presentes estão convidados para um almoço no 5º andar, em homenagem aos 40 anos da NJ. Então, terminada essa sessão, podemos todos subir para esse almoço. Com a palavra, Dione Kuhn, coordenadora do Grupo de Investigação da RBS. Passando? Tá. Bom, bom dia a todos. Quero agradecer muito a NJ pelo convite, ainda mais para falar de um tema tão caro para nós, jornalistas. Meu objetivo aqui é falar um pouco do papel do GDI, que é o Grupo de Investigação da RBS, e atualmente eu sou coordenadora. Eu lembro que em final de 2016, quando ele foi fundado, então fake news já rolavam soltas pelas redes, em grupos de amigos, familiares. E quando alguém chegava para ti e dizia: olha, tu viu isso aqui? Não, tu não levava 15 segundos para dizer: isso é falso, isso não é verdadeiro. E a pessoa ficava até meio envergonhada, assim, quase que pedindo desculpa pelo mico que tinha passado. Hoje é um pouco diferente. Hoje, quando um amigo de 3 décadas compartilha contigo uma informação, já não tem a resposta na mesma hora, porque é muito mais complexo. E também a sensação é que as pessoas não querem, elas querem acreditar naquela desinformação, naquele conteúdo falso. Elas querem acreditar naquilo e fica muito difícil explicar, e quando vai explicar, porque os métodos são muito mais sofisticados, ela já está compartilhando outro conteúdo falso. E isso fez a gente repensar um pouco o papel do GDI. Claro que o princípio básico dele é a investigação, mas o conceito mudou um pouco. Hoje o GDI não informa apenas por informar. Ele tem que buscar a verdade. O GDI tem um papel de buscar a verdade, de checar, de cercar, e nos detalhes. E é isso que hoje norteia o trabalho do grupo. Eu vou falar aqui rapidamente do que é o GDI, né, uma apresentação rápida, mas ele foi lançado em 5 de dezembro de 2016. A investigação sempre esteve presente no jornalismo da RBS, né? Investigação faz parte da nossa profissão, mas o que a gente fez foi blindar um grupo de repórteres para focar nisso. E o GDI fortaleceu o jornalismo investigativo em uma iniciativa multimídia, que eu acho que é isso que diferencia um pouco o grupo. Bom, qual é a nossa missão? A gente acredita que o jornalismo investigativo é essencial para a democracia. A gente une competências, aumenta o impacto das reportagens investigativas, valoriza as marcas jornalísticas, e esse é um grande diferencial do GDI, e estimula a cultura colaborativa. Então, ali são os veículos que fazem hoje parte, a RBS TV, a Rádio Gaúcha, o site Gaúcha ZH, o jornal Zero Hora e o Diário Gaúcho. Bom, o que a gente busca? A gente busca justamente isso, é a investigação própria. A gente não trabalha com investigação de órgãos oficiais. Isso é notícia, a gente valoriza, mas não é o trabalho do GDI. O trabalho do GDI é fazer a investigação própria. A gente checa fatos no detalhe, são exaustivos, às vezes leva um tempo, e o tempo, a pressa, nos deixa até muitas vezes angustiado, mas para checar, às vezes, leva algum tempo. E, então, nosso objetivo é esse aí mesmo, buscar a verdade nos detalhes. Bom, aqui é rapidamente o que é a equipe, reúne especialistas em várias áreas, e isso acho que é um forte da equipe, Tem repórter especializado em dados de segurança, em dados de educação, em dados no geral, ou seja, tem obras públicas, infraestrutura. Então, cada repórter tem, em câmara oculta, tem 2 repórteres aí da RBS TV que são especializados nisso.
E, então, é formado por 4 repórteres de 0 hora, 3 da TV e 3 da Rádio Gaúcha, e é uma equipe que soma 395 prêmios conquistados ao longo da profissão. Ou seja, são pessoas que trabalham integradas, colaboram entre si, e nós temos processos, né, que guiam o trabalho desse grupo. E aqui está um pouquinho do GDI em números, e essa tela eu gosto muito, porque ela é isso que, afinal, importa para nós, né? As reportagens que tiveram impacto, né? O que resultaram nesses quase 3 anos em 25 investigações policiais do DMP a partir de reportagens levantadas pelo GDI, ou seja, nós investigamos 23 sindicâncias, auditorias e decisões administrativas, 4 processos judiciais, 65 denúncias do MP e do MPF, 6 operações policiais e 8 prisões. Nesses quase 3 anos, foram 80 novas frentes de investigação que a gente realizou. E cada uma dessas investigações teve desdobramentos. Aqui vou dar um exemplo de jornalismo que impacta a sociedade, né? E é isso que a gente busca, né? A gente busca a verdade, a gente checa exaustivamente, e o maior prazer no jornalismo é ver a consequência disso. Eu vou rapidamente 3 exemplos que eu vou mostrar. Esse da fraude ao império, a história do homem da faculdade de papel, que era um advogado frustrado na carreira, mas tinha uma aptidão muito forte em falsificar documentos, e encontrou um filão, que foi criar um império do ensino superior. Criou um grupo, Facinep, com várias faculdades, e que, inclusive, muitas delas não existiam, e ele falsificava diplomas universitários, né? E deu diplomas e certificados para muitas celebridades. E essa reportagem mostrou como ele conseguiu montar esse império, né? E como é que foi a origem dele. Bom, um dos resultados que depois a justiça condenou ele a pagar a multa, mas ele já tem inúmeros outros processos, mas esse foi uma das primeiras consequências. Aqui, esse assunto eu acho muito caro, porque investigar, cada vez mais, é investigar para melhorar a vida do cidadão. E, às vezes, a gente quer investigar aquilo que a gente gostaria, e não, a gente tem que investigar aquilo que afeta a vida do cidadão. E isso aqui, que eram as falhas em trens, que é a empresa Transurb, que circula pela região metropolitana de Porto Alegre, ela adquiriu novos trens por 200 milhões e nunca andaram, não estavam nos trilhos. E sempre fazendo aquelas reportagens: por que não sai? Quando é que vai ficar pronto? Quando é que os novos trens vão começar a funcionar? E a gente, afinal de contas, vamos ver o que está acontecendo. E daí a repórter fez um trabalho minucioso de checar, ler detalhe por detalhe dos contratos com o consórcio, né, que era formado pela Alstom e pela CAF. E, bom, a conclusão que se chegou é que tudo que estava previsto no contrato não foi entregue. Eram trens com inúmeras falhas. E como é que a Transurb não viu isso? Ela simplesmente abriu mão de testar os trens quando eles chegaram. E isso estava no contrato. Ela não testou. No momento que não testou, passou, começou a virar. E, no momento que o primeiro trem começou a andar, as falhas começaram a surgir. Bom, a mais recente consequência foi que o CAD condenou a Alstom e a CAF por formação de cartel na compra de trens novos da Transurb. E isso foi muito gratificante. Se não fosse essa reportagem, a gente não teria chegado a esse desfecho. E os trens voltaram a funcionar agora. E a outra é a mais recente, que a gente fez esse ano, sobre o golpe de seguro que lesa aposentados do INSS no país. É um golpe antigo, que vai lá e embute descontos nos contra-cheques, mas, cada vez mais, os mecanismos estão requintados, estão se aperfeiçoando, e tem descontos que tu nem imagina. E a quantidade de aposentados ou de servidores públicos, porque também os servidores são alvo, incrível, assim, a quantidade de denúncias no PROCON, no Ministério Público, é muito grande. A gente resolveu se infiltrar nos grupos de corretores que vendem esses seguros, e a gente começou, então, a entender como é que funcionava o método, como é que tu consegue colocar um seguro, embutir um seguro no contra-cheque de um aposentado. E uma das tantas consequências que foi que a própria SABEM, a seguradora,
anunciou a devolução do dinheiro aos aposentados lesados pelo golpe. Ela tem que admitir isso. Foi um benefício, foi digamos, um alento para os aposentados. E aqui, o GDI também ele vai adotando novas posturas e novos conceitos e novas tarefas, e a gente pensou o que poderia fazer nas eleições de 2018. E a gente, já que é uma marca que ficou reconhecida, uma marca respeitada, e a gente resolveu, então, atuar nas eleições, na checagem dos candidatos, nas declarações dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. E foi muito gratificante. Eu aqui, inclusive, botei um print do impresso, né, reproduzi uma página do impresso, porque, quando saía no impresso, a gente já estava relaxado, já tinha checado, já estava maravilhoso. O problema é tu botar em tempo real a checagem e não poder errar. E isso foi muito desafiador. A gente checou 80 declarações, né, 45 verdade, 24 não é bem assim e 19 não procede. E foi muito interessante, porque o primeiro não procede era a grande expectativa, né? Botar um carimbo de não procede para uma declaração que um candidato disse, ela tem um peso. E lembro que foi muito um candidato, ele apresentou um número de redução de violência na taxa de homicídios, enquanto ele foi prefeito de uma cidade da região metropolitana, e ele botou um número lá que não era verdadeiro. O número era bem inferior aqui. E, graças a um repórter que era especializado em dados de segurança pública, ele logo disse: espera, isso aqui não é verdade. E a gente foi até o fim, né, e tocou. Não procede, teve um impacto muito alto, muito forte, inclusive na campanha do candidato, a ponto de ele acionar a justiça para que a gente se retratasse, e teve toda uma negociação. O Marcelo participou, né, e até a gente provar para ele, né, ele com a equipe de um lado e a equipe de editores de outro, mostrar que o dado estava errado, e ele teve que concordar. E, no primeiro evento público que ele teve, ele usou os dados corretos, que o GDI apurou. Então, isso foi muito didático também. Bom, nosso aprendizado, tá, é uma marca respeitada e consolidada, tem uma empatia com o público. É impressionante como chegam denúncias por WhatsApp, por e-mail, por telefone. As pessoas participam, querem. Às vezes não tem nada a ver com investigação, mas é um canal que o nosso público encontra receptividade. Eu vou mandar para o GDI. E isso, para nós, é muito importante. A gente dá atenção a tudo que chega para nós. Nos ensinou muito rigor e processos. Trabalhar com processo é uma coisa muito importante, e acho que essa equipe, hoje, ela trabalha. Tem processo, né, e ela segue à risca. E a cultura da integração, poder trabalhar com repórteres com perfis distintos, um repórter de televisão trabalhando com um repórter de jornal e trabalhando com um repórter de rádio, e eles colaborando, trocando informações, dá uma relevância muito maior para as reportagens que a gente faz. É isso, pessoal. Obrigado, Johnny. Passo a palavra para o Murilo Garavello, que é diretor de conteúdo do UOL. Oi, bom dia. É um prazer para mim estar aqui. Eu sou diretor de conteúdo do UOL há 11 meses, mais ou menos. Eu entrei depois das eleições, mas o trabalho do UOL em checagem de conteúdo é bem antigo. Eu me lembro, agora, até ouvindo os colegas falando, a gente tinha uma sessão que a gente costumava usar nos debates, que se chamava Não é Bem Assim, né? Então, mesmo tipo de verificação das declarações dos candidatos, etc. E aí, de lá para cá, evoluiu bastante. Hoje a gente faz parte de várias iniciativas. A gente fez parte da primeira edição do Comprova, estamos também na segunda edição. A gente entrou também em uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que tem esse nome gigante, aí, Painel Multissetorial de Checagem de Informações e Combate a Notícias Falsas. Basicamente, o nosso papel
nessa coalizão é publicar uma checagem por semana que tem a ver com o Poder Judiciário, e como, evidentemente, está cada vez mais na pauta o Supremo e outros órgãos do Poder Judiciário, pauta é o que não falta, né? Esse é a marca que a gente criou em 2017, o UOL Confere. Desde então, a gente publicou mais de 500 reportagens. Nesse ano, são mais de 150 e contando, né? E 22 delas deram mais de 100 mil acessos. Eu coloquei esse número para mostrar que, muitas vezes, a checagem consegue ter alguma amplificação, as pessoas se interessam um pouco. Essa é a campeã de audiência desse ano, o post do Eduardo Bolsonaro, que tinha basicamente 2 mentiras, podemos dizer isso, né? A Greta não é financiada pelos Soros e as criancinhas famintas foram colocadas artificialmente ali na janela. Esse exemplo aqui, e essa é uma frase ipsis literis, né, do Bolsonaro, inclusive esse é o momento em que ele está falando, é um caso para mostrar que as nossas checagens não estão só no UOL Confere. Eu acho que o processo de checagem cada vez mais tem que ser mais rápido e fazer parte do nosso noticiário. Então, quase todos os dias a gente tem encontrado declarações que parecem não ser precisas e a gente precisa correr para repor a verdade o mais rápido possível. Esse é um caso até mais extremo, porque, né, o Bolsonaro ameaçou não dar entrevista se a imprensa não publicasse o dado distorcido sobre o Merval Pereira, né? E aqui eu trouxe um trecho daquele vídeo em que o Bolsonaro dá a declaração, né? A gente colocou essa tela mostrando que, na realidade, não eram 375 pau por uma palestra, eram por 15 palestras, né? E esse é um tipo de coisa que a gente tem tentado ser cada vez mais veloz e colocar o contexto assim que possível. E aí, no dia seguinte, ele evitou a entrevista, porque a imprensa não publicou, evidentemente, o que ele queria. Esse outro caso aqui eu trouxe porque ele gerou discussão na nossa redação. A gente tem uma crítica interna e ela questionou o fato da gente ter dito que é uma notícia falsa, né, que o Bolsonaro e o filho espalharam notícia falsa sobre o Jean Willis e o Davi Miranda. Não sei se vocês se lembram desse episódio. O Pavão Misterioso divulgou que havia uma transação envolvendo a renúncia do Jean Willis e o Davi Miranda assumindo o cargo de deputado. E era uma denúncia. E aí tem toda uma sequência, eu não me lembro direitinho, está até ali na matéria, né, que foi o Ratinho falou, depois o Jair Bolsonaro falou, o filho dele falou também, o Flávio. E, assim, baseado em absolutamente nada. E essa é uma coisa que a gente discutiu muito lá dentro. Como que você vai checar se uma pessoa deu dinheiro para outra? A gente não tem esse poder ainda de quebrar sigilo, sem nenhuma evidência. Enfim, eu acho que é muito notícia, porque é o presidente e a sua família agindo orquestradamente para caluniar pessoas. E eu não consigo, provavelmente o termo notícia falsa não seja o melhor, mas é mais do que um boato, porque não é bem um boato, é uma fabricação, né, evidente, grosseira. Na verdade, até a ordem dos slides está invertida. Essa já era a minha primeira reflexão, não quero tomar muito tempo. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. A checagem em si, e até o Bramati falou, o Alan também falou, a checagem em si é importante. Às vezes, a checagem da Ibope, entre aspas, tem grande repercussão, mas mais importante só do que a checagem, eu acho que é
a existência da checagem, as pessoas vendo que há processos de checagem, e o Globo faz, o Grupo Globo, a Folha faz, o UOL faz, enfim, quando toda a imprensa coloca e destaca checagens, eu acho que a gente vai ajudando a conscientizar as pessoas de que de que você não pode acreditar em tudo que você vê, né? Então eu vejo essa importância, porque se você for imaginar, dá para a checagem abafar a fabricação e a divulgação de mentiras? Não, nunca. A gente vai ficar enxugando gelo. A mentira é mais sexy, mais fácil de fazer, é o que o Bramati disse, em menos de 5 minutos você cria uma mentira, e fazer jornalismo dá trabalho, é caro, enfim. Então, acho importante dar visibilidade, e também porque entra um pouco nisso daqui, eu tenho muito interesse por neurociência, economia comportamental, e, basicamente, todos nós aqui, a maior parte da plateia, imagino que seja jornalista, já tem um treinamento a carreira toda para ser mais cético, mas a gente tende muito a confiar no que a gente acredita, né? Então, a gente tem uma tendência muito maior de compartilhar uma notícia que reforça a nossa convicção sem ter lido. É muito mais fácil a gente ler uma notícia que nos surpreende, falar, não, espera aí. Então, e a gente precisa estar certo, a gente quer pertencer, então, quando a gente não entende muito sobre um assunto, a gente quer... e está todo mundo falando, você quer, o seu viés é de acreditar naquilo que você vai ler. E tem esse item também que é bem importante, a gente confia no que se parece conosco. Então, quando o meu amigo me passa uma matéria, eu tendo a acreditar mais nela. E isso não é só para consumo de notícias, isso é para todas as... é um viés que a gente carrega com a gente em todas as situações. Tudo isso para dizer que todos somos espalhadores de boato em potencial. Então, na realidade, a gente... Por que está tão em voga esse tema de desinformação, etc.? É porque é uma tendência humana, né? Todas essas são tendências comportamentais da gente pôr para frente coisas que não são verdade. Então, mais importante ainda eu aprendi esse termo hoje, eu não tinha ouvido ainda educação midiática, eu estava só no inglês, no media literacy, mas eu acho que essa é a chave fundamental para a gente avançar, é que as pessoas aprendam a ler, a desconfiar e a ir detectando quem é sério de quem não é sério, né? Separando. E aí aqui eu trouxe 3 livros que eu li que eu acho interessantes, recomendo. Esse SEV é de um americano. Eu vi uma palestra dele no South by Southwest esse ano e basicamente eu peguei algumas dessas ideias do slide anterior dele. Ele diz, né, "We have blood on our hands". Então, antes de colocar toda a culpa só em quem é muito militante ou em quem está muito interessado, o problema ganha muita dimensão, porque tem muita gente séria espalhando sem querer, né? Esse guia contra mentiras é fabuloso, é como quase um guia de jornalismo. Eu aprendi coisas nele. E, por último, esse livro do Cialdini, que é mais hypado, e eu recomendo também, que fala muito sobre como que a gente cai em técnicas de persuasão, etc. E, para mim, tem muito a ver com fake news. Era basicamente isso que eu preparei. Obrigado, Murilo. Vou começar, então, com uma pergunta para os 3, para quem quiser responder. Não é mais difícil combater a desinformação quando a fonte de desinformação é uma fonte oficial? Vou dar 2 exemplos, poderia dar vários. No primeiro dia do primeiro mandato, do mandato atual do presidente Donald Trump, o então porta-voz deu uma coletiva e falou que era o maior público na posse presidencial da história dos Estados Unidos. E aí, rapidamente se mostrou por fotos que isso não era verdade. O do Obama tinha sido maior e tinha outros maiores. No caso do então candidato Jair Bolsonaro,
havia um grupo de empresários que disseminava fake news em relação ao opositor candidato Fernando Haddad por WhatsApp, e isso foi descoberto e publicado pela Folha. E essas informações disseminadas no WhatsApp eram desinformações. É mais difícil se a fonte é oficial? Acho que, sem dúvida, porque essa fonte está revestida de uma crença. Ele tem, né, especialmente quando a gente lida com política e num ambiente muito polarizado e muito em que as pessoas ali muito radicalizado, né, aos extremos, as pessoas tendem a acreditar como cordeiros em tudo aquilo que o seu guia diz. Então, assim, acho que com certeza, e digo que para todos os lados, tá, para a gente também não ficar aqui só tratando desse ou daquele ator. Eu acho que não tem nenhuma dúvida disso, não tem nenhuma dúvida, até porque nos últimos anos essas fontes oficiais constituíram máquinas muito robustas de divulgação, né, de informações, e então, assim, sem dúvida, não tem nenhuma dúvida disso. Eu acho que, enquanto ficar apenas nas declarações dos políticos, de um presidente, de um governador ou de um parlamentar, ainda temos como checar e comprovar que aquilo não é verdadeiro. O meu maior temor é quando a gente começar a deparar com números oficiais e a gente desconfiar que esses números foram manipulados e tu não ter de onde checar. Porque daí, sim, a gente não vai mais conseguir provar que aquilo não é verdadeiro. Porque hoje, ainda, dados oficiais nos ajudam a comprovar determinados conteúdos falsos. Agora, um dia que um governante adotar um método de manipulação desses dados, daí eu acho que o problema vai ser mais sério. Eu acho que tem um componente que agrava as coisas, e eu acho que o que a gente vê nos Estados Unidos tem alguns políticos, alguns governantes que, basicamente, eles não têm mais um limiar de honradez que antes havia. Então, você desmente e ele continua insistindo que aquele dado é verdade. Então, você perde um pouco o parâmetro do que há e do que não há, e mesmo quando a pessoa é confrontada com o dado real, ela continua negando, né? E tem muita gente que acredita nela. Então, é um cenário muito perigoso e preocupante. Agora, só para complementar, fake news vindo de fontes não públicas ou não tão conhecidas, talvez seja tão ou mais perigosa, porque é difícil ela cair nessa rede de proteção, de checagem que a gente cria, que a mídia criou, e que, enfim, porque a gente não aponta. O caso do menino de Manguinhos é um caso que assim, caiu por acaso na nossa apuração, porque a gente estava fazendo uma reportagem especial sobre aquilo, mas eu não tenho nenhuma dúvida, e acho que o Sam falou isso aqui um pouquinho mais cedo, que esses casos acontecem diariamente e não passam pelos nossos filtros, né? Então, talvez ali tenha esses pequenos casos sejam até mais perigosos, e por isso a eleição do ano que vem é muito perigosa. E aí chega ao ponto da minha outra pergunta, que foi repetida algumas vezes pelas pessoas que falaram antes de nós, o efeito enxugar gelo. Um dos maiores disseminadores involuntariamente de desinformação são os grupos de WhatsApp do Facebook. E os grupos de WhatsApp são fechados à imprensa, diferentemente de buscas do Google ou em certa medida, até dos perfis públicos do Facebook. O caso da greve dos caminhoneiros é um caso em que toda uma movimentação e articulação foi feita à margem da imprensa, à margem do jornalismo profissional. Quando nós descobrimos, já era tarde demais, a greve já estava na rua. Esses grupos se proliferam. O Brasil é hoje o segundo maior usuário de WhatsApp do mundo.
Nós simplesmente não sabemos, nesse momento, o que está sendo compartilhado nesses grupos, porque nós não temos acesso a eles ou temos um acesso mínimo. Isso não complica mais o trabalho de combater a desinformação? Complica muito e eu não vejo bons indícios, bons indicativos para o futuro, porque, inclusive, é o caminho que o Facebook busca, né? Cada vez mais incentivar a troca privada de mensagens. Se não for o WhatsApp, vai ser um outro mecanismo. Basicamente, são as pessoas se juntando, os antigos jornais almoços de domingo, papo de bar, agora acontecem virtualmente e a gente está à margem disso e não vejo muito o que fazer. Você não pode impedir que as pessoas se comuniquem, né? Na verdade, eu acho que aí a nossa atuação tem que ser diferente. Não é tratar do varejo, não é tratar do caso, é tratar estruturalmente de como isso acontece. A Folha fez isso quando tratou da máquina de disparos em massa do WhatsApp. Isso vai gerando nas pessoas de uma maneira geral um grau de desconfiança maior em relação às informações que elas recebem por esses aplicativos. A gente nunca vai atingir esse grau. E acho que, se a gente fizer isso, a gente vai ficar correndo atrás de algo que a gente não vai, de um objetivo que a gente não vai alcançar. Então, para mim, a atuação aí é investigativa, estrutural, para revelar mecanismos, cobrar as plataformas de tecnologia, principalmente, e menos buscar os pequenos casos e publicar ali no Fato ou Fake ou enfim, todos os mecanismos de checagem que a gente tem. Eu vou fazer a última e já passo para a plateia. Tem uma pergunta ali no canto direito. Uma discussão que acontece agora nas grandes redações, eu sei que o New York Times está tendo essa discussão, é se parte do nosso trabalho de combater a desinformação, nosso trabalho jornalistas profissionais, não deveria ser chamar as coisas pelo nome. Então, se o que o presidente, o ministro, o prefeito, o empresário está dizendo é evidentemente incorreto, a gente não deveria, em vez de dizer fulano diz tal coisa, dizer fulano diz erradamente ou sem base em fatos, ou não sei o que lá, tal coisa. Não simplesmente reproduzir a declaração. Eu vou dar um exemplo da Folha, mas eu sei que outros fizeram também e vem tendo essa discussão. Esse é um título que a gente discutiu muito antes de dar. Após ofender mulher de Macron, Bolsonaro disse que não a ofendeu. Quer dizer, ele ofendeu, todo mundo viu, foi transmitido, e depois ele disse, eu não ofendi. É flagrantemente inverídico que ele não ofendeu. O New York Times soltou um push famoso que era... aí eu acho um pouco editorializado e agressivo demais, mas sim, eles fizeram o maior jornal do mundo. Em mais uma de suas mentiras, Trump disse que blá, blá, blá. Acho que não deveríamos chegar a esse exagero, mas nós não deveríamos, gestores de redações, exigir ou pedir que as coisas sejam chamadas pelo nome que elas têm? É um ensaio bom, construtivo, mas que tem que ter muito cuidado inicialmente por nós jornalistas. Concordo totalmente. A gente vem tendo essa discussão todos os dias e é um ponto em que a gente não pode errar, né? Quando a gente disser que enfim, uma manchete como a que o Sérgio colocou da Folha, precisa ser evidentemente, inquestionavelmente, porque senão vai fragilizar toda a nossa cobertura, todo o nosso trabalho. Mas eu estou muito de acordo e acho que quanto mais a gente consegue dar nome aos bois e colocar as coisas nos devidos lugares, mais a gente cumpre nosso papel. Eu tenho até uma questão com a palavra desinformação. Eu acho que ela é muito boa para o estudo, para meio acadêmico, para a gente discutir aqui em debate. Eu não acho que ela é muito boa para ser usada no dia a dia, em notícias, porque eu acho que muitas vezes desinformação é menos do que o que está acontecendo na realidade. Como diria o José Simão, é um tucanês, né? Enfim,
Eu acho que a gente precisa tentar ser sempre o mais direto e mais compreensível possível que o rigor jornalístico permita. Temos uma pergunta, então, ali no canto direito da plateia. Está funcionando? Silvio Giannini, eu sou jornalista e empreendedor de mídia digital. Eu ouvi bastante o lado do jornalismo. Eu queria saber de vocês a participação efetiva da engenharia e dos recursos de inteligência artificial. Como é que esse tema está sendo abordado dentro das empresas, uma vez que é uma luta bastante difícil essa questão da tecnologia, e saber se vocês estão conseguindo avançar, principalmente em jornalismo investigativo, utilizando essas ferramentas ou se preparando à altura do desafio. Ou seja, é uma questão de engenharia, de inteligência artificial, enfim. Se cada um puder discorrer um pouquinho para eu entender. Quem começa? Vou dar um exemplo. No Fato ou Fake, a gente desenvolveu um software interno para poder alimentar. É um banco de dados que a gente alimenta sites e perfis que são comprovadamente, pelas nossas próprias checagens, produtores de fake news. Então, à medida em que esse software vai aprendendo e vai tendo essas informações, isso nos ajuda muito a priorizar as checagens e também a atuar no momento em que ela, de fato, tem algum alcance relevante a ponto da gente gastar o nosso tempo e energia para fazer a checagem. Isso se dá por inteligência artificial. Então, assim, você publica lá uma fake news, alguém traz uma fake news, o software é capaz de dizer, olha, isso já foi publicado, compartilhado 100 mil vezes e por um site cujas disseminação de notícias falsas já foram comprovadas outras 15 vezes. Então, para a gente, aquilo lá vamos no ponto que vai, provavelmente, resultar em algo relevante, né? Então, inteligência artificial na veia. Bom, a gente tem usado não exatamente para checagem de fatos, mas a gente usa para facilitar. A gente chama de inteligência artificial, acho que não chega a ser, mas, por exemplo, nesse caso dos disparos de WhatsApp, antes das eleições, a gente teve, não foi antes, foi depois, a gente teve acesso a todo o banco de dados de uma das agências, que, inclusive, tinha feito disparos para vários políticos, do PT ao PSL, passando pelo Henrique Meirelles, enfim. E era um banco de dados gigantesco e a gente usou ferramentas para conseguir lê-lo mais rapidamente, fazer procura por nomes, etc. E aí, bom, a gente tem várias outras iniciativas de inteligência artificial que ainda não são para o jornalismo investigativo, mas a gente está avançando. Vale dizer, o Alan tinha mencionado, agora você comentou também, obviamente, esse mecanismo de disparo em massa pelo WhatsApp, que é ilegal pela lei eleitoral, não foi privilégio do PSL ou do candidato Bolsonaro. A campanha do Fernando Haddad foi condenada por isso e teve que pagar uma multa. Então, de fato, vai de A a Z esse claro, tipo de a gente prática. também publicou checagem, todos nós, sobre áudios falsos dentro do hospital onde o Bolsonaro estava internado. Então, essa máquina bolsonarista de disseminação de fake news é, de fato, muito poderosa e talvez apareça mais, mas não é exclusividade desse ou daquele político. Tem uma questão aqui, da Thaís, e depois outra ali. Duas ali. Eu tenho uma pergunta para o Alan. Por que o Globo, sendo um veículo importante da mídia tradicional, por que vocês não integram o projeto Comprova? Eu sei que vocês têm a agência de vocês de checagem, né? O que você acabou de citar lá diversas vezes, mas outros veículos que integram Comprova também possuem as suas agências. Então, só para esclarecer isso. É até importante você perguntar para a gente deixar isso claro. O que aconteceu foi que, durante o debate do Comprova, foi um debate extenso sobre qual seria a abrangência do trabalho do grupo, né? E havia uma questão importante ali, que era se o grupo iria se ater à divulgação de notícias falsas ou se ia verificar também
discursos e conteúdos divulgados por candidaturas. E até que esse debate se esgotou, a gente já tinha desenvolvido o nosso grupo, campanha na rua, internamente o nosso debate já tinha avançado muito, mas nada impede que a gente participe. A gente acha que, tanto que temos muitas coisas em comum no método, no funcionamento, na maneira de trabalhar, e filosoficamente apoiamos, com certeza. E, enfim, tomara que trabalhemos juntos. Temos 2 perguntas ali. Okay. Bom, meu nome é Flávio Peixoto, eu sou, de licença para vir para cá, ficar melhor, diretor do jornal Tribuna Independente, portal tribunahoje.com, de Alagoas. E primeiro gostaria de parabenizar a NJ pela iniciativa, presidente Marcelo Reck. É um debate importantíssimo para nós. Nós realizamos esse debate também 1 ano atrás em Alagoas, numa faculdade lá, aproveitando justamente a parceria com a faculdade e o período pré-eleitoral para fazer esse debate sobre notícias falsas. E foi bastante... a iniciativa teve um resultado muito bom, numa parceria, inclusive, com o TRE. E a minha preocupação é mais uma provocação para quem está aqui participando do debate, inclusive para a própria ANJ, da qual nós somos associados, em relação a gente levar essa discussão e essa questão da checagem, que é uma coisa também que, na nossa categoria, encontra barreiras, que é uma barreira cultural, e o jornalista, muitas vezes, mas você quer checar o que eu apurei? Já ouvi isso, há essa discussão também, mas é fundamental hoje, pelo processo de avanço das redes sociais, da transparência, de tudo, que a gente também tenha essa participação e essa responsabilidade. Então, eu acho que uma iniciativa, que aí eu faço a provocação e a colocação, por que não, a partir daqui, a gente lançar uma proposta de fazer esse acompanhamento, essa checagem de forma conjunta e utilizar o que é que nós temos de grande peso, de grande capital nas nossas empresas, são as marcas. É fundamental dizer que uma notícia dada pelo Globo, dificilmente você vai questionar. Uma notícia dada pelo UOL, pela Folha, você sabe a fonte de onde está vindo, quem está colocando aquela informação e a credibilidade. Nós temos também um desafio conjuntural em relação ao presidente da República, que coloca que eu fui eleito pelas redes sociais, fiz minha campanha pelas redes sociais, fez esse tipo de declaração logo depois do resultado da eleição. Não precisei da mídia tradicional, isso a gente viu também. Agora, a sociedade entende e sabe que quem tem responsabilidade profissional é o jornalista, de colocar e de expor a informação, a notícia, o fato, de forma comprovada, através dos dados apurados, e isso é fundamental para que a gente mostre e resgate, antes que seja tarde, a nossa força, a nossa credibilidade e responsabilidade em emissor da informação. Isso, eu acho que é um debate que está colocado para a gente, e aí eu faço esse apelo à NJ, para que a gente possa levar adiante ou uma campanha com um selo, algo desse tipo. Lógico que já existem as campanhas que são feitas pela NJ, mas algo que una todos, que faça com que todos os veículos, no caso nosso, associados à base da NJ, mostrem em seus veículos, em suas empresas, que existe uma responsabilidade em relação ao que está sendo divulgado, porque nós temos endereço físico, fixo, ao contrário de muitos sites, como aconteceu aqui no litoral paulista, daquele caso da mulher que foi assassinada, brutalmente assassinada. Era um site que estava numa rede social, e nós precisamos assumir essa responsabilidade em relação à informação e levar para a sociedade brasileira essa preocupação de que nós é que somos responsáveis em emitir informação com crédito e de forma comprovadamente apurada. Então, eu faço essa provocação para a mesa e também para a NJ. Obrigado. Fica lançado o desafio para a NJ, ou a proposta para o Marcelo e o Ricardo depois debaterem. Do nosso lado, eu falo pela Folha, a gente participa de alguns consórcios do Comprova e de outras iniciativas que acontecem durante as eleições e em outros momentos. A ideia é justamente essa, juntar forças e usar a força das marcas para combater esse tipo de desinformação. Imagino que os outros também
vão por essa linha. Não sei se querem acrescentar algo. Eu só acho assim que nós temos um grande desafio. Acho que quanto mais consórcios, ferramentas de checagem a gente tiver, melhor, ótimo. Agora, a gente tem que atingir o público certo. E, às vezes, a gente está atingindo sempre os mesmos que nos acompanham, que nos leem. E como é que a gente vai fazer chegar naquele grupo de WhatsApp que não tem mínimo contato com o jornalismo profissional? Como é que a gente vai incutir na cabeça dele? Como é que a gente vai mostrar para ele que ele está vivendo num mundo paralelo, num mundo falso, se a gente não tem acesso? A gente não tem acesso. E isso me preocupa, e está se proliferando, e a sensação é que a gente está sempre correndo atrás, e não consegue chegar lá. E, quando chega, o estrago está feito. Então, esse, para mim, acho que é um grande desafio, como chegar nessas pessoas. Aliás, aproveitando que você falou isso, era uma pergunta que eu tinha, não tem a ver exatamente com o tema, mas do jeito que você respondeu, eu vejo que sim, tem a ver, que é o alcance ao leitor, ao espectador, para levar a informação à luta contra a desinformação. Onde nós estamos errando, e eu me incluo, a Folha nesse nós, de não conseguir alcançar mais pessoas que paguem por notícia de qualidade, de boa procedência. Se vocês se lembrarem, no começo da década passada, no 2000, a indústria fonográfica estava numa crise terrível, porque tinha sites de pirataria por todos os lados, o principal deles era o Napster. Hoje, 20 anos depois, as pessoas pagam para ouvir músicas no Spotify, na Apple Music e outros serviços. Mais ou menos na mesma época, havia uma pirataria enorme na indústria do audiovisual. Hoje, 20 anos depois, nós temos Netflix e todos os programas, os serviços de streaming que são pagos. Nós, há pouco mais de 2 décadas, começamos a dar notícia de graça para o leitor, acostumamos ele mal, como fizeram a indústria audiovisual e musical, só que a gente ainda não conseguiu o efeito Netflix. Nossas assinaturas são mais ou menos equivalentes, custam o tanto quanto uma cerveja artesanal por mês, e a gente não consegue convencer o leitor e o espectador a pagar por essa notícia de qualidade. Então, faço a pergunta para os 3. Onde estamos errando que a gente não consegue atingir mais pessoas nessa nossa campanha pelo jornalismo profissional e pelo combate à desinformação? Sérgio, eu acho que, primeiro, esse é um tema muito complexo, daria um seminário como esse inteiro, mas, na verdade, e muito mais abrangente. Tem uma questão educacional, tem questões tecnológicas, tem questões que vão influenciar muito no alcance, tem muitas questões, mas eu acho que a gente erra muito embora a imprensa brasileira ainda tenha níveis de credibilidade muito altos se comparados a outros lugares do mundo, a gente erra quando a gente corrige preguiçosamente informações. Eu digo isso muito lá na redação. A gente, às vezes, comete um erro claro e põe lá no pé da página uma correção dos pontos e acha que está resolvido, né? Que está lá registrado. E isso, eu acho que essas coisas vão ajudando a minar a credibilidade. A gente erra quando a gente se contenta simplesmente em publicar uma checagem para depois dizer está publicado aqui, se você quiser fizer um Google, vai estar lá, você vai ver lá a checagem do Globo e tal, está dizendo que é mentira, mas não adianta, não teve alcance nenhum, então prevaleceu a notícia falsa. Então, por isso que a gente está desenvolvendo ferramentas, voltando a falar de inteligência artificial, por exemplo, para que a gente seja capaz de replicar automaticamente notícias falsas com a nossa checagem, porque aí você vai o cara que disseminou recebe uma checagem, por exemplo. E aí, de fato, a gente não se contenta com o nosso público habitual ali e, de fato, passa a ter relevância para novas audiências. Esse é o ponto. Então, a gente é muito preguiçoso. Você falou ali dos títulos. A gente, durante muito tempo, reproduziu
discursos públicos sem muito espírito crítico. Esse tipo de meia-culpa tem que ser feito o tempo inteiro. Enfim, eu acho que tem muito para caminhar, embora a discussão seja mais complexa. Eu também acho que daria anos de discussão, mas o meu input é que eu acho que, muitas vezes, o jornalismo profissional e sério é muito chato. Eu acho que a gente precisa melhorar, conseguir falar mais simples, conseguir criar formatos que circulem melhor, que sejam mais fáceis de ler, que facilitem o consumo de quem não está com saco de ler 20 parágrafos. Enfim, eu gosto, para mim, tem um exemplo legal do New York Times, que eles publicam aquelas investigações que, sei lá, se fossem impressas, seriam 30 páginas, né? E aí eles publicam também aqueles 6 takeaways, né? 6 coisas que você precisa saber sobre essa investigação. Eu estou tentando lembrar a sigla. Eu trabalhei brevemente no Facebook. Tinha uma sigla para Too Long Didn't Read, TLDR. Os caras faziam um post desse tamanho e daí tinha um parágrafo de resumo, porque as pessoas não têm tempo de ler tanto. E eu acho que essa é uma das coisas que eu estou tentando, aos poucos, melhorar no UOL, criar formatos que, ao mesmo tempo, sejam mais fáceis de ver, mais rápidos de consumir e, claro, com qualidade jornalística. Enfim, só um raciocínio. A gente peca pela nossa arrogância ainda, né? E eu acho que o Murilo falou certo. A gente ainda faz conteúdos achando que as pessoas é o que elas querem. A gente ainda se pauta muito, né? De dentro para fora, a gente não de fora para dentro, né? Faz aquilo que a gente acha que as pessoas se interessam, e não é mais assim. Então, acho que ainda estamos evoluindo, como falando do jornalismo profissional como um todo, mas ainda a gente está errando. Tem uma pergunta no fundo ali à direita e depois à esquerda. Oi. Bom, parabéns pela iniciativa belíssima. Complementando um pouco o que já foi colocado aí por vocês agora, e até parabenizando Murilo e Johnny, que acho que essas 2 últimas falas foram perfeitas. Tem que a questão da arrogância mesmo, que a gente tem que rever. Agora, o que está sendo feito nas redações para, de fato, propor um modelo de jornalismo de verdade? Que eu quero dizer, hoje, simplificando muito assim, você tem de um lado que grita, né? A Folha é Lula, o Globo é contra o Bolsonaro. Mas percebe a diferença? É contra o Bolsonaro, não é a favor de Lula. Existem essas facções e que fica, e aí ninguém agrada ninguém, e as assinaturas caindo. E aí fica se discutindo como aumentar a base de assinatura fazendo o mesmo jornalismo de sempre, mas às vezes parece que eu sou jornalista, a gente fica lá naquela masturbação ideológica e não anda. O que está sendo discutido nas redações para, de fato, oferecer um modelo de apuração? Porque toda a sociedade inteira está pagando pelos erros cometidos há décadas. O quanto a gente ignorou, dizendo que é só papel do Estado, eu viro as costas para quem está dentro da minha casa, para o problema social que é do meu vizinho, e a gente, acho que o jornalismo ignorou muito o problema de linha editorial que leva para uma cobertura muito tendenciosa e que as pessoas hoje têm acesso ao mundo pela internet. E aí você escolhe como você quer ser informado, que não está bom, eu vou para lá e vejo que essa cobertura está capenga. E aí eu não quero mais pagar por isso. E o que está sendo discutido nas redações? Porque, senão, toda essa discussão nossa aqui não vale de nada. Fazer checagem lá para quem? É o que a Johnny falou. Para a mesma meia dúzia de assinantes, isso não ultrapassa a fronteira do meu número de assinantes. Então, é um trabalho belíssimo, parabéns, mas sinto muito, não vai mudar nada. O que as redações estão fazendo, de fato, para melhorar a qualidade do conteúdo jornalístico que é oferecido para a população, e isso implica recuperar, sim, a credibilidade dos veículos de imprensa. É uma ótima pergunta, que acho que conversa com a minha pergunta anterior, por que não estamos atingindo mais pessoas. Nós temos essa discussão, vou começar e aí passo. Nós temos essa discussão frequentemente na Folha e detectamos 2 problemas, não são principais, mas são importantes. O primeiro
é um certo brasiliocentrismo no noticiário. Quer dizer, tudo que sai, que é falado, que é dito pelo Executivo, Judiciário e Congresso, a gente reproduz, a gente cobre com exaustão e acaba deixando um pouco a cobertura do mundo real, que está fora de Brasília, e que não é necessariamente atingido por essas notícias vindas de Brasília, acaba deixando esse mundo real de fora do noticiário. E o segundo problema que conversa com esse também é a nossa incapacidade, ou preguiça, se quiser, de furar as bolhas em que a gente vive. A gente vive numa bolha classe média progressista dos grandes centros urbanos. Quantas redações, quantas das pessoas aqui presentes que representam redações tem evangélicos entre seus times de repórteres? No entanto, 40% da população é evangélica. Certamente, esses 40% não estão lendo os nossos jornais, sites, portais, canais, emissoras. Então, essa discussão a gente tem tido muito presentemente na Folha, como furar as bolhas. E, quando eu digo bolhas, não é só de classe social, de gênero, de raça, seja lá o que for, é política, é comportamental. Nós tendemos a escrever para nós mesmos, e nós mesmos não estamos comprando o conteúdo na quantidade desejável. Talvez a gente precise ampliar o nosso leque de assuntos e de alcance para melhorar a nossa sobrevivência. Então, com base nesse tipo de informação, a gente, especificamente, não quero ficar fazendo propaganda do que a gente exatamente está fazendo. Acho que o mais importante é responder ao que você está perguntando, né? O que a gente pode fazer, né? Mas o que a gente está buscando nos números, tentar descobrir públicos que a gente não está falando. E por quê, né? Por que a gente não encanta aquele? Por que minha audiência, por exemplo, é 50% mulheres e 50% homens, mas os assinantes são 70% homens? Tem alguma coisa errada. E você começa a oferecer respostas, testar hipóteses, e as coisas funcionam. É claro que não é... Tem muito mais, né? Tem questão, você falou de linha editorial, né? Eu cansei de responder a pergunta sobre por que o Globo publicou a denúncia contra o Michel Temer. O que aconteceu, né? Aconteceu alguma coisa para o jornal ter feito isso, mas então, assim, continuar nas missões ali que a gente tem de fazer bom jornalismo, mas buscar esses públicos através de inteligência, através de ferramentas novas. Isso é que está faltando a gente romper esse gap tecnológico para poder chegar e atingir essas pessoas. E vou te dizer que o filme não é tão ruim assim, eu posso dizer por nós, assim, mas o Globo tem, desde o meio de 2017, todos os meses um crescimento constante do número de assinantes digitais. Então, neste atual momento, ou no mês passado, a gente atingiu, provavelmente, posso estar errado por um ou outro dado ali, mas é praticamente isso, a nossa maior audiência. Então, assim, existe interesse por bom jornalismo. E quando você vai ver o que converte a assinatura digital, porque hoje em dia você mede tudo. Então, o que converteu a assinatura digital? Aí você vai ver lá as matérias que levaram a pessoa a comprar uma assinatura digital. É jornalismo bom, é furo, é boa análise, é boa coluna. Então, a notícia não é tão ruim, mas o caminho é longo, aí eu concordo. Eu vejo dois aspectos assim que são importantes. Um que o Sérgio, inclusive, falou, da pluralidade nas redações, né? A RBS, inclusive, tem uma área hoje de seleção de profissionais que justamente tem um olhar para isso. Porque hoje os jornalistas nas redações são o quê? São jornalistas de classe média, que não andam de ônibus, que convivem, moram nas mesmas regiões, estudam nas mesmas universidades. É um perfil muito parecido. E as pautas são muito parecidas também. Então, a pluralidade, se fala em questão de raça, de gênero, enfim, ela é fundamental, porque novos temas vão surgir nas discussões de pauta, e isso é muito importante. E o outro aspecto que eu vejo assim, que é um caminho sem volta, é começar a analisar o perfil desse consumidor no digital, o assinante digital, e isso a gente tem feito muito em Gaúcha ZH, que é entrar no detalhe do detalhe do detalhe, né?
de quem é a predominância homem, o que ele gosta de consumir, né? O que ele tem aversão, e assim, começar a produzir conteúdos a partir daquilo que o assinante que está pagando, está nos lendo e acredita no nosso conteúdo, o que realmente ele quer. Isso é não tem outra não tem outro caminho, é um caminho sem volta. Nós temos que entender o que esse consumidor quer. E graças a Deus nós temos hoje números que estão ali à nossa disposição. É só saber interpretá-los, né? Ter a sensibilidade de entender que aquilo que a gente achava que era notícia não é mais. Então, por isso que eu sempre falo, a gente tem que deixar um pouco a arrogância de lado e começar a entender o que o nosso público quer. Murilo, para encerrar. Bom, a gente está indo no caminho parecido com o que vocês mostraram. Acho que a diversidade é fundamental. A gente lançou um vertical faz 2 ou 3 semanas que se chama ECOA, que a proposta dele é por um mundo melhor, né? A gente quer divulgar soluções, pessoas que estão atuando para mudar o mundo, iniciativas que são pequenas, a gente quer fazer ecoar, fazer crescer. E o ECOA tem a redação mais diversa do UOL e o quadro de colaboradores mais diversos do UOL também. A gente instituiu uma figura de curador, a gente está pegando curadores regionais, são 4, que ficam por 3 meses trazendo jornalistas novos e pautas novas, e a nossa proposta é rodá-los a cada 3 meses. É um processo que, se der certo, a gente quer expandir para outras áreas do UOL também. A gente tem uma outra iniciativa de coprodução de conteúdo com coletivos de comunicação. Só São Paulo tem mais de 100. A gente tem um cara que fez esse mapeamento, que está trabalhando com a gente. E aí a ideia é que a gente ajude a financiar e a conduzir a pauta com esses coletivos. Então, eles vão lá, fazem reunião de pauta com a gente direciona, tem checkpoints em que a gente vê como está indo, e, no fim, a gente edita e chega a uma edição que deixa os dois lados contentes, para ver se a gente amplia a diversidade de assuntos e de lentes retratando os assuntos. E, por outro lado, dados é fundamental. A gente tem muito dado. Como usar isso é um desafio gigante que eu acho que a gente pode melhorar muito ainda. Então, são 2 iniciativas que eu acho muito importantes. E tem uma outra que é repórter, né? Reportagem, conteúdo exclusivo, cada vez melhor. A gente está o tempo inteiro tentando melhorar a equipe e discutir maneiras de ampliar a produção de conteúdo exclusivo. São essas acho que top of mind, assim. Ricardo Pedreira quer voltar ao palco para encerrar o evento? Então, terminamos aqui o nosso dia de trabalho. Vamos agora confraternizar. Muito obrigado, Sérgio, Murilo, Dione, Alan. Muito obrigado ao Google News Initiative pelo patrocínio, ao Nibs e ao jornal Próprio Market. Boa tarde. Vamos, por favor, para o 5º andar para o nosso almoço. Muito obrigado a todos.